E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise aqui no canal. Lembrando que hoje são 5 análises. Acabei de fazer o Bitcoin, Virtual, Ethereum, XRP e vamos finalizar essas 5 análises com a criptomoeda Ether, tá? Então te convido a ficar comigo aqui para a gente tentar especular as próximas movimentações. E quem me conhece sabe que eu costumo brincar na tela da última análise para a gente entender o que aconteceu. Tá? E mais uma vez aqui a Ether dando aqui o seu pulo do gato. Tá? Tínhamos aqui toda uma ineficiência aqui para ser capturada juntamente com esse bloco de ordens e Ether acabou por lateralizar. Essa lateralização está deixando mais liquidez aqui nesse fundo e a ideia, a probabilidade de fato nós vimos mitigar essa região aqui que ainda não foi mitigada. Quando essa lateralização acontece, ela consolida, então ele vai deixando, quanto mais consolida, mais liquidez ele vai deixando, tá? Para depois ele fazer a captura, né, dessa ineficiência toda, né, que ele está formando aqui. Então a probabilidade, visto que nós já capturamos aqui as mínimas, tá? A gente vai fazer o quê? A probabilidade de capturarmos a máxima. E nós temos aqui a máxima em Ether na região dos $8,5. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir o time frame, tá? Para especular um bloco de ordens nessa região aqui, para ela fazer aqui a mitigação e um alinhamento de fluxo para fazer toda a captura dessa liquidez aqui e futuramente vir mitigar esse bloco aqui, visto que a tendência macro da criptomoeda Ether é mais queda ainda, tá? Então a gente faz o quê? Vamos aqui ocultar essas informações do vídeo passado. E por que é mais queda, DK? Porque olha só, a gente pode ver que a Ether teve uma boa movimentação de alta aqui, só que olha só, praticamente devolveu 100% dessa movimentação. Então, a partir do momento que nós perdemos esse fundo aqui, que inclusive abaixo de 38% de Fibonacci, ele derreteu aqui buscando toda essa ineficiência. Por isso que eu sempre menciono, sempre que um ativo, deixa eu apagar esse alarmezinho aqui, tá? Sempre que um ativo sobe de forma abrupta, preste muita atenção que o mercado tende a fazer a captura dessa ineficiência. Geralmente ele faz uma consolidação para, né, induzir as pessoas ao erro, captura e depois ele vem fechar essas ordens que estão aqui em aberto aqui nesta região. Então olha só, ele vem consolidando há um bom tempo aqui, deixando mais liquidez de fundo, tá? Para futuramente, pela probabilidade, vir capturar. Se vai capturar, eu não sei, não tenho bola de cristal, mas é uma probabilidade, porque o mercado tende a fazer isso aqui, bem como fez nessa região aqui. Tá? Então ele faz isso proposital, deixa essas armadilhas, né? Porque chega nesse topo aqui, pessoal empolgado, né? Nós tratamos dos gráficos especulando 200, 300, 400 dólares, mas mal sabem eles que o mercado faz proposital isso aqui, deixando ineficiência. Quem realizou lucro aqui, quem realizou, quem não realizou deve estar chorando as pitangas, tá? Porque o mercado devolveu aí praticamente 100% desde esse último fundo aqui. Então eu sempre falo aqui no canal, lucro bom é lucro no bolso. Então era bem interessante realizar aqui depois do rompimento desse topo aqui, tá? Uma parcial, ou pelo menos o que você investiu aqui, né, e um pouco mais, você aquele lucrinho, como eu falei, tá? Se o mercado derreter, se você tem dinheiro suficiente aqui para poder vir buscar aqui mais uma possível movimentação de alta. E para eu eliminar esse viés de queda, eu preciso pelo menos romper aqui 15 dólares. Abaixo de 15 dólares é mais queda para o ativo. Por isso que, quando a gente especula a Ether, a gente sempre menciona que apesar, temos aqui o pivô de queda, né? Abaixo aqui desse topo, infelizmente ele vai seguir aqui o flow de queda do ativo. Esses níveis são muito importantes, o rompimento para quê? Porque eu estaria eliminando esse viés de queda para um viés de alta, tá? Então beleza, entendemos esse conceito, sabemos que temos liquidez nesse fundo aqui, tá? Tem bastante liquidez aqui. E vamos fazer o quê? Vamos reduzir o time frame para a gente consegue aqui, né? É um ativo que deixa muito pavio, é um ativo que não tem muita liquidez, é bem chato de analisar um ativo desse. Por quê? Se no time frame de 12 horas ele já tem, né, deixa muitos pavios aqui, ó, quer dizer que a força da oferta e demanda estão se estapeando, digamos assim, a todo momento, tá? Não pode ver que raramente você vê candles com zero pavio ou curtíssimos pavios, né? Quer dizer que quando tem pouquinho pavio, né, não tem ou pavio nenhum, quer dizer que uma força é predominante. A gente pode ver que a todo momento é pavio. Então a briga está sendo grande aqui com a Ether, tá? Então se está piando aí a todo momento. Por isso que então é verdade que nós reduzimos para 5 minutos. Tá? Olha só, como que você vai analisar um ativo desse aqui, né? Só deixa nos comentários aí se é possível você analisar um ativo desse aqui com toda essa ineficiência. Isso aqui não dá, né? É fora de cogitação analisar um ativo desse aqui. Então, por isso que a gente faz uma análise e ele geralmente vai contra, porque é um ativo
que realmente é muito volátil, tá? Essa é a expressão que eu estava tentando encontrar, é muito volátil, então para você ser estopado num ativo desse é muito simples mesmo, tá? Muito fácil, justamente por causa dessa volatilidade, dessa briga de gato e rato, tá? A oferta empurra o preço para baixo e demanda para cima. A oferta para baixo, a demanda para cima. E assim vai fazendo, deixando toda essa volatilidade no ativo. Extremamente fácil de você ser estopado num ativo desse. Uma hora já é um ativo, é um tempo gráfico bem interessante para você analisar, tá? Junto com o D1. Então, o D1 a gente analisa o viés do ativo, tá? E geralmente o H1 a gente especula a quebra de estrutura para dar continuação ao viés, tá? Do ativo no D1. Então a gente viu aqui, ó, que temos aqui a máxima da semana. Vou até botar aqui, ó, uma linha, a máxima da semana nessa região aqui. A gente pode botar uma alertazinha aqui, né? Que é a máxima da semana. E é plausível que ele venha fazer a captura dessa máxima semanal nesta região aqui. Deixa eu botar para cá. Aqui, tá? Em 8 dólares e meio. Antes de chegar nessa região, se é que vai chegar, justamente por essa volatilidade, essa consolidação toda, como eu falei, deixou muita liquidez, probabilidade de fato de nós virmos capturar toda essa liquidez aqui, tá? Então deixa eu só voltar aqui por 4 horas e a gente consegue entender, olha que interessante. Esse pavio aqui, ó, temos a máxima do dia no qual já foi capturada, tá? Então provavelmente a gente vai ter uma correção de uma estrutura no time frame menor, corrige para depois vir, eu posso até atingir aqui, eu posso até pegar esse meu bloco de ordens aqui do AK4 aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse bloquinho de ordem do H4. Deixa eu vir aqui. Bloco de ordem do H4. Já foi mitigado uma vez, tá? Mas ele não mitigou 50%. Foi um flush, veio, fechou umas ordenzinhas aqui, voltou a cair. Então ainda permanece com esse bloco de ordens em aberto, tá? Então é bem plausível que ele venha mitigar esse bloquinho aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Lembrando que é um intervalo, tá? Deixa eu trazer para cá, ó. Daí eu consigo manter bem organizadinho aqui. Aqui e vou trazer para cá esse valor aqui. Já vou reduzir aqui para 1 hora. Eu tenho aqui, ó, um Fair Value Gap, uma ineficiência. Preciso que esse candle feche aqui, para o próximo candle se formar. Provavelmente ele vai deixar uma ineficiência aqui. Eu tenho um breaker block nessa região, um bloquinho de ordens que agora se tornou, depois que ele é violado, ele se torna, né, ele era uma resistência, vindo aqui de baixo, tá? Agora ele se torna um suporte. E como o preço violou esse bloco de ordens aqui de trás, ó, ele se torna um bloco quebrado, nós chamamos de breaker block. Na verdade é um bloco quebrado, tá? Fizemos a captura do dia, então é plausível que ele faça aqui uma correção, tá? Se vocês viram que não adianta a gente reduzir o time frame. Por quê? Porque fica impossível de você fazer uma análise aqui nesse time frame todo estourado aqui, tá? Temos aqui até, ó, um bloquinho de ordens nessa região aqui, tá? Bem aqui nesta região. Como mencionei, fica bem complexo, tá? De você analisar, justamente por toda essa ineficiência aqui. Temos aqui esse bloquinho, até vou puxar para cá, deixa eu voltar lá para 1 hora. Deixa eu ver se confluencia aqui. Por isso que eu falei que esse candle aqui é importante fechar, para essa ineficiência aqui, pode ver que com esse bloco de ordem dos 5 minutos, posso até botar aqui, ó, 5 minutos, ele confluencia com o meu break block aqui de trás, ó. Então é plausível que a entrevista venha trabalhar nessa região, tá? E depois desenvolva aqui na alta. Deixa eu botar um alarmezinho aqui, deixa eu vir para cá, tá? Aqui nessa região. Pode vir direto? Pode vir direto, tá? Não tenho bola de cristal, porque eu sei que quando ele quebra uma estrutura, tá? Aqui, tá? Fez aqui um choquezinho neste movimento, ele tende a dar continuação ao movimento de alta. E por que eu especulo o movimento de alta? Assista o vídeo do Bitcoin, que você vai entender o porquê que os ativos em si vão performar a curto prazo, digamos assim, fazendo mais um movimento de alta, tá? Aqui para as criptomoedas. Então eu especulo esse movimento para a criptomoeda Ether Vista. Deixa eu fazer o seguinte aqui, que eu não precifiquei este bloquinho de ordens aqui, tá? Inclusive, olha só, número psicológico, o mercado tende a buscar esses números, tá? Psicológicos, 8 dólares. Então é bem plausível que a Ether Vista trabalhe nessa região, alinhou o fluxo. Interessante fechar esse bloco de ordens aqui na região dos, deixa eu botar para cá, deixa eu alinhar aqui, tá? Dos 9 dólares, tá? Então é a análise que eu faço aqui para Ether Vista, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere ser um inscrito do canal, lembrando que a inscrição é gratuita. E outra coisa bacana, olha só, se você não é um apoiador,
do canal, você só vai assistir esse vídeo às 7 horas da noite. Se você for um apoiador do canal, você vai assistir esse vídeo com muitas horas de antecedência, já logo pela parte da manhã. Então considere ser um apoiador aqui do canal pelo precinho simbólico, digamos assim, que a plataforma em si sugeriu, né? Pelos benefícios que eu te ofereço, tá? Então os links estão na descrição, caso você tenha interesse em conhecer, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até as próximas análises.